O Cruzeiro segue forte no mercado após ter uma proposta de 8 milhões de euros recusadas por Gabriel Peck. A diretoria celeste prepara uma nova investida que pode chegar a 10 milhões de euros, valor considerado o teto do investimento máximo. A gente já trouxe aqui uma informação do Bruno Andrade que o Cruzeiro no máximo vai pagar 10 milhões de euros por reforço, né? Cada reforço deve custar no máximo 10 milhões de euros. O nome de Gabriel Peck agrada muito internamente pela velocidade, drible, versatilidade no setor ofensivo. A Raposa entende que o jogador pode elevar o nível do elenco para a sequência da temporada. A negociação é considerada difícil, mas o Cruzeiro não desistiu. Então deixa aí a visão de vocês. Segundo a informação, o Cruzeiro ofereceu 8, foi recusado e pode chegar na casa dos 10. Os 10 é o teto máximo, o Cruzeiro não vai passar de 10. Eu trouxe a informação que eles querem 14, né? É difícil, o Cruzeiro falou que o máximo que vai pagar é 10 milhões por reforço. E tá aí, nação, a gente estava falando agora há pouco sobre as questões que envolvem o Gabriel Peck. O Cruzeiro teria feito uma proposta inicial de 8 milhões e foi recusada pelo Galaxy, né? E agora tá a informação de agora do Samuel Venâncio. O Los Angeles Galaxy já aceita fazer o negócio por Gabriel Peck, com um valor na casa dos 12 milhões de dólares. 12 milhões de dólares. Se a gente converter esses 12 milhões de dólares, vai dar um pouco menos do que 11 milhões de euros, tá? Então o Cruzeiro teria que elevar um pouquinho ali o teto, né? O Cruzeiro estipulou que tem um teto máximo por contratação de 10 milhões de euros. Eles querem 12 milhões de dólares, daria um pouco abaixo ali dos 11 milhões de euros. Né? Informação do Samuel Venâncio de agora para vocês aí. Então fica agora mais perto de uma possibilidade de fechar, né? Houve essa pressão aí do Arthur Jorge, e agora caminha para um desfecho positivo. O Arthur quer um canhoto ali pelo lado do campo, né? Um ponta canhoto, é uma exigência do Arthur, né? E o Cruzeiro vê no Gabriel Peck, né? Vamos ver a questão salarial, vamos ver o tempo de contrato, mas o Galaxy aceita negociá-lo por 12 milhões de dólares. O que você acha desses valores? Então, dentro da realidade, eu acho difícil achar jogador bom, que faz gol, que dá assistência, por menos de 12 milhões, cara. O Cruzeiro acabou de vender um lateral esquerdo, né, por 12, com mais 2 de bônus, né? Olha pra você ver, acabou de vender um lateral esquerdo por 12 milhões mais 2 de bônus, né? Vendeu um lateral reserva da base pelo mesmo valor, que é o Cauã Prats, né? E o Cruzeiro não aceita comprar um jogador que faz gol, um atacante, né, por mais de 10, né? É complicado, é complicado. Deixa aí a opinião de vocês sobre isso, mas a tendência é que o Cruzeiro feche o acordo por Gabriel Peck. E aí, você aprova ou não? Deixa o like se você aprova, comenta, participa, interage com a gente, beleza? O Cruzeiro já tem todos os alvos na janela mapeados, aprovados por Arthur Jorge. Sabe exatamente quanto precisa investir para fechar cada negociação. Então, por que as contratações ainda não foram concluídas? Uma pergunta, né? A resposta passa diretamente pela folha salarial. Antes de acelerar a chegada de reforços, a diretoria trabalha para concretizar algumas saídas e abrir espaço financeiro dentro do elenco. A estratégia é simples: aliviar a folha, equilibrar o orçamento e só então avançar de forma definitiva pelas prioridades definidas pela comissão técnica. Dos bastidores, a avaliação é de que as negociações estão prontas para acontecer, mas dependem da movimentação de jogadores que não fazem parte dos planos para a sequência da temporada. Já saíram 6 jogadores. Eu vou trazer para vocês quem são as saídas do Cruzeiro, que aliviou sim boa parte aí da folha salarial do Cruzeiro. Mas esse aqui é um outro ponto de vista, dizendo que o Cruzeiro
só tá aguardando sair mais jogador para aliviar a folha, e aí sim vai poder trazer jogador para preencher aquele salário que foi cortado, né? E ontem a gente trouxe a informação sobre o Otávio e uma novidade para vocês. Apesar do interesse do Nottingham Forest, o Cruzeiro não pretende negociar o goleiro Otávio. Internamente o clube só admite abrir uma negociação no valor a partir de 20 milhões de euros. Só pretende começar a conversar de uma possível venda do Otávio a partir de 20 milhões de euros. Olha aqui que história, hein, galera? Porque era um jogador base, né, que não tinha a mesma visibilidade que tem hoje, né? O Cássio precisou machucar, né, e o Matheus Cunha não jogar nada para dar chance para ele. Mesmo assim demoraram. Foram ali uns 6 jogos a gente sofrendo com o Matheus Cunha. E tinha um certo preconceito de colocar o Otávio, tinha aquele certo medo, um receio de colocá-lo. Colocou, arrebentou e hoje o Cruzeiro fala que só negocia ele a partir de 20 milhões de euros. Que coisa louca. E eu acho, na minha visão, na minha opinião, o Victor Lamonier muito melhor do que o Otávio. É minha opinião, tá? Será que vai chegar ao ponto de um dia o Victor Lamonier ter uma chance no Cruzeiro? Vai ter que acontecer várias situações, né, para que isso aconteça. Mas eu acho o Victor muito bom goleiro também, né? Se tivesse a mesma oportunidade, teria pelo menos 2 jogadores valendo 20 milhões de euros. Tanto o Otávio como o Victor Lamonier estariam valendo 20 milhões de euros, tá certo? Então o Cruzeiro não quer negociar por agora e só começa a falar em negócio a partir de 20 milhões de euros pelo Otávio, tá certo? Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. E a informação na tela para vocês: após se reunir com a staff de Lucas Vidalba no mês passado, na Argentina, o Cruzeiro deverá formalizar uma proposta para renovar o contrato. A expectativa é de que seja oferecido o novo vínculo de 2 temporadas para o defensor de 31 anos. Então aquela história de talvez trocar o Vidalba pelo Sousa, isso não vai acontecer. Segundo a informação, renovação de 2 anos, né? De mais 2 anos, jogador de 31 anos deve permanecer no Cruzeiro. Informação do Samuel Venâncio. E aí, você gostou da permanência do Vidalba, do Lucas Vidalba? Usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. Muita gente estava comentando que poderia ser uma moeda de troca ao lado do Lautaro Dias pelo Sousa, né? Mas é uma informação que eu recebi ontem. O Racing já está mapeando o mercado atrás de um substituto para o Sousa. Ele quer contratar um primeiro volante, tá olhando o jogador do Tajeres, né? E se der tudo certo e fechar com o jogador, chegando esse jogador, ele já libera o Sousa para o Cruzeiro, né? Como eles querem o Lautaro Dias, e o Cruzeiro já contratou o Gabriel Rojas, né? Então a diretoria do Cruzeiro e do Racing tem um bom entendimento, né? São parceiras, né? E pode ser que um ajude o outro. O Cruzeiro libera o Lautaro, né, sem custos, e eles também liberam o Sousa para cá, uma venda para cá, né, e ajudando o Cruzeiro de alguma forma, né? Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. Só sei dizer que o Lucas Vidalba continua no Cruzeiro, mais 2 anos de contrato, e a gente deseja toda a sorte do mundo aí pro Lucas Vidalba. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. E tá na tela para vocês. A gente tava falando sobre saídas, né? E eu mapeando aqui as informações, tá na tela, ó. Alguns clubes procuraram informações sobre Chico da Costa, mas não há negociações avançadas com nenhum deles. O atleta de 31 anos deve ir para a Ásia, olha aí, e vai precisamente para o Oriente Médio. Olha aí para você ver. Então Chico da Costa deve ir rumo ao Oriente Médio. Informação do Gabriel Moraes trazendo essa notícia aí. Que história, hein? Espero que o Chico da Costa, né? Ajuda aí o Wanderson também, Chico. Dá uma dica pro Wanderson aí, cara. Dá uma dica pro Wanderson aí. Oriente Médio, olha aí. Que isso, ainda vai bem ainda, hein? Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. Eita, começando aí, né? Já que o Cruzeiro tá esperando as saídas concretizar,
para depois trazer jogador, dar aquela aliviada na folha, né? E pelas contas que a gente estava fazendo mais cedo aí, 4 milhões de economia vai acontecer. Tá na hora já do Cruzeiro começar a confirmar as chegadas também, né? Vamos ver se vai acontecer isso mesmo, né? Mas tá aí, Chico da Costa deve ir pro Oriente Médio. E tá aqui na Rádio Fã, ó. Durante a pausa para a Copa, o Cruzeiro promoveu uma reformulação no elenco. O time celeste segue observando o mercado e trouxe apenas uma contratação até aqui. O clube já confirmou a saída de pelo menos 6 jogadores, 6 saídas já confirmadas, né? Eu vou trazer no detalhe para vocês e esse número vai aumentar, tá? Tá até aqui na, ó, e a tendência é que esse número aumente. Kaique foi para o Como da Itália, vendido por 88 milhões de reais e foi o principal nome de uma ida, uma venda, né? O principal nome aí de uma venda nesse momento. A diretoria contratou Gabriel Rojas, do Racing da Argentina, como substituto imediato. Além de Kaique, o Cruzeiro acertou as saídas de Wallace, Janderson, Japa, Bruno Alves e Japa nem chegaram a atuar sob o comando do técnico Arthur Jorge e foram emprestados, um para o Norwich da Inglaterra e o outro para o Mirassol, respectivamente. Janderson foi negociado de maneira definitiva com o Moreirense, lá também da Inglaterra. Moreirense também da Inglaterra. A lista de saídas ainda pode crescer. Wanderson, Chico da Costa perderam espaço com o treinador português e deve deixar o clube, assim como o lateral direito Willian, cuja permanência não está garantida. Outras movimentações relevantes de Cauã Prats, que defenderá o Borussia Dortmund, da Alemanha, e a partir de agosto desse ano. Então ele completa 18 anos, já vai embora. O jovem, porém, já está negociado desde fevereiro e segue na Toca da Raposa 2, recuperando de uma lesão muscular na coxa direita. A operação envolveu 7 milhões de euros, 41,1 milhões de reais, com possibilidade de mais 5 milhões de euros, mais 29,6 milhões de reais, e pode tranquilamente aí ultrapassar os 70 milhões de reais. Galera, 6 saídas já praticamente seladas, né? Faltam alguns detalhes ali do Chico da Costa, do Wanderson, mas vão sair, né? Não faz parte dos planos do Arthur Jorge. Se não sair do Cruzeiro, não joga com o Arthur Jorge não quer. Então são 6 garantidas. E ainda vai ter mais, né? O Cruzeiro já abriu um bom espaço aí na sua folha salarial. Eu penso assim, pelo menos, ó, só o Wallace é 600 mil a menos, né? Chico da Costa, Wanderson e uns outros, né? Já tinha feito uma matéria atrás, tá 3 milhões e 600 de economia. Será que 3 milhões e 600 não dá para pagar o salário do PEC? Não dá para pagar o salário de um outro meia, de um primeiro volante? Acho que dá, hein? Mas realmente tem que confirmar as saídas primeiro. Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. Arthur Jorge cobra a diretoria do Cruzeiro por reforços, estabelece prazo. Galera, tem uma turma comentando muito isso. Eu vou trazer no detalhe para vocês, mas eu quero saber a sua visão, a sua opinião. Uma parte diz que o Arthur Jorge está alinhado com a diretoria, que não há cobrança nenhuma, que tá certo com o caminho que a diretoria está levando para as contratações. Ela contratou até agora o Gabriel Rojas, né? E ele está alinhado com essa demanda, né? Agora vai tentar a próxima contratação e tal. E tem gente falando que ele tá com pressa, né? Que é essa matéria que eu tô trazendo na tela para vocês aí. Tá aí, o Arthur Jorge cobra a diretoria do Cruzeiro por reforços, estabelece prazo. E aí é o seguinte, então, uma parte dizendo que ele tá cobrando a diretoria por mais agilidade e uma outra parte dizendo que ele tá alinhado com a diretoria e tá conformado com o processo e o jeito que a diretoria tá indo nesse momento, né? Devagar e
sem meter os pés pelas mãos, né? Quero saber a opinião de você. Usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. Vou trazer aqui as duas partes para você comentar, tá? Só deixar bem claro para vocês, eu tô trazendo aqui para você comentar. Olha aqui, ó. O técnico Arthur Jorge aumentou o tom nos bastidores e cobrou a diretoria do Cruzeiro por agilidade nas contratações de reforços para a sequência da temporada. Segundo informações, o treinador considera fundamental que os novos jogadores sejam integrados ao elenco o quanto antes, para acelerar a adaptação ao modelo de jogo. E Arthur Jorge teria deixado claro que a sua expectativa era contar com todos os reforços já treinando com o grupo, até no máximo dia 1º de julho, permitindo que nesse período seria de adaptação, de preparação, antes dos próximos compromissos importantes da equipe. A comissão do técnico entende que a demora nas negociações pode comprometer o planejamento traçado para o segundo semestre, especialmente em um momento decisivo da temporada. Internamente, a expectativa é de que a diretoria intensifique as tratativas no mercado para os próximos dias, para entender as demandas do treinador. A torcida aguarda novidades e segue na expectativa por anúncios para fortalecer o elenco celeste para os desafios que estão por vir. Tá aí o Arthur Jorge. E aí, quero saber a opinião de vocês, e eu vou trazer também a outra visão de uma outra parte aí do torcedor. Vou colocar na tela para vocês, olha aí. Olha aí, o Thiago Vieira falou aqui, ó. Tem saído a info de fontes duvidosas de uma possível cobrança por parte de Arthur Jorge à diretoria do Cruzeiro quanto aos reforços. Sinceramente, não duvido disto. Discurso dele após o jogo diante do Fluminense já tem quase 2 meses e era de um clube mais ativo no mercado. Realmente, o Arthur Jorge, naquele jogo, após o jogo contra o Fluminense, ele já falou sobre o Cruzeiro contratar, que o Cruzeiro precisa de reforços, né? Não um reforço, o Cruzeiro precisa de reforços. E só um detalhe: quando ele estava naquele período ali, após o jogo contra o Fluminense, nem se pensava na saída do Kaique Bruno. Então, a chegada do Gabriel Rojas nem era uma prioridade naquele momento. A vontade dele não era Gabriel Rojas, porque não sabia ainda que o Kaique Bruno iria sair. É claro que agora, com a saída do Kaique, a chegada do Gabriel Rojas fez todo sentido. Mas naquele momento não. Então, até aqui, o Cruzeiro contratou só o substituto de uma posição que naquele momento não fazia falta nenhuma, que já tinha o Kaique no período, né? E ele quer contratações ainda para outros setores que ainda não veio, não chegou. É claro que tem tempo, mas ele quer que chegue no período de treinamento. Ele não quer que os jogadores cheguem com o carro andando, com o campeonato já voltando, com as atividades tudo já no máximo, e os caras ter que entrar e se adaptar com o futebol já de volta, né? Ele queria nesse período de pausa, nesse período agora da intertemporada, para ele colocar esses caras junto com o elenco, né? É isso que o Arthur Jorge queria. A gente falando agora que Arthur Jorge demonstrou frustração e tá fazendo cobranças ao Cruzeiro para acelerar as questões das contratações, né? E prepara, o Cruzeiro já acelera e prepara 2 propostas oficiais. Um jogador que atua na América do Sul e outro na Europa. A ideia da gestão é entregar os jogadores o mais rápido possível, ao mais tardar na semana que vem, para não atrapalhar o cronograma do treinador. Então, segundo informações, né, cobranças aconteceram, né, e o Cruzeiro, vendo as cobranças do Arthur Jorge, está acelerando essa preparação em busca de reforços e pretende fazer 2 propostas o mais tardar, trazer esses jogadores, um da América do Sul, um da Europa. A ideia da gestão é entregar esses jogadores o mais rápido possível, o mais tardar na semana que vem, para não atrapalhar o cronograma do treinador. E já que estávamos falando aí sobre vendas de base, né? Olha para você ver aí, ó. Kaique, 84 milhões. Batistella, 31 milhões. Cauã Prat, 75 milhões. E pode aumentar ainda mais, né?
Robert, 18 milhões, né? E a bola da vez é o Otávio. Chegou uma oferta de 76 milhões, o Cruzeiro já recusou e falou que só começa a conversar a partir de 20. E olha, eu falei agora há pouco também, Vitor Lamonier, se tivesse as mesmas oportunidades do que o Otávio está tendo, a gente ia ver que também é um baita goleiro, tá? O Cruzeiro começou a entender o jogo, né? Está aí colhendo os frutos da base e pavimentando aí o caminho da sustentabilidade e o sucesso a longo prazo, né? É verdade, sucesso a longo prazo mesmo. Tá vendendo aí as joias e bastante dessas joias foram trazidas pelo Ronaldo Fenômeno. É isso mesmo. Muitos desses jogadores, Otávio, Kaique, Batistella, Cauã Prates, Robert, foram tudo da gestão do Ronaldo Fenômeno e o Pedrinho assumiu. E olha pra você ver o tanto de dinheiro aí que o Ronaldo geriu aí pro Pedrinho, hein? Passou pro Pedrinho. Quantidade de dinheiro aí que da época do Ronaldo Fenômeno, hein? Eu lembro a história aí que o Otávio quando tava pra vir pro Cruzeiro, ele tava no Azuris, né? O Ronaldo pegou o telefone e ligou para a família do Otávio, traz ele para cá, e tinha outras propostas para ele. E aí o Ronaldo pegou o telefone, ligou e convenceu o Otávio de ir pro Cruzeiro e acabou dando certo, né? Olha aí para você ver. Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá.